Eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, que seria sobre a história do JGP, né? Falar um pouco, inclusive, do André, que é o fundador, né? Contar um pouquinho de como é que foi a evolução da Asset até então. Então, fiquem bem à vontade aí para discorrer sobre esse assunto. Tá bom, vamos lá. A JGP ela foi fundada em 1998, tá, Gabriela? Por ex-sócios, dentre eles, como você bem disse, sócios fundadores da Pactual, né? Então, a Pactual foi criada lá em 1983, de 97 para 98. Alguns dos sócios, dentre eles, né, dois fundadores, o André Jacurski e o Paulo Guedes, né, que é o J e o G da JGP, saíram com outros sócios da época, né, que estão com a gente aqui até hoje, para montar a JGP. Eu costumo dizer que uma coisa bacana, né, de ter 27 anos de idade e de ter sido criada ali no final da década de 90, é que a gente tem um DNA de dono do dinheiro que eu acho que difere bastante a gente aqui em termos de objetivo e visão de negócio, né? Hoje, no mercado em que você tem plataformas e tem muito recurso de terceiros, né, as assets elas podem se dar ao luxo de captar recursos de terceiros e entender que diferentes ciclos de mercado podem ser bons ou podem ser ruins ali para a empresa. Quando você toca seu próprio dinheiro, família, amigos, né, que era mais ou menos o que era ali final da década de 90, sempre a importância principal era você evitar as grandes perdas permanentes, né, ainda mais com planos econômicos, tudo que acontecia no Brasil. Então, no final das contas, esse DNA de conseguir compor retorno ao longo do tempo, focado muito na consistência e na preservação, é algo que diferencia bastante a gente. E para isso também, aí o pessoal fala, pô, vocês são uma casa de quase 30 anos, então é um pessoal mais antigo, que pensa mais de um jeito antigo. Eu acho que não. Eu acho que uma coisa que a gente se propôs a fazer ao longo do tempo foi sempre modernizar tanto a maneira de pensar as coisas como a maneira de executar. Então, hoje, né, dos 180 profissionais, você tem mais de 20 cientistas de dados, programadores. A gente é vanguarda de ESG no Brasil. A gente começou só fazendo multimercados, depois a gente, né, expandiu para hoje uma prateleira aí, não só de produto, mas de serviço muito maior. Então, é uma casa que combina bem essas duas coisas, né? A experiência e o tempo trabalhando junto, que é uma coisa que eu brinco que todo mundo diz que tem. A diferença para a gente aqui são os numerozinhos, né? O próprio André tem mais de 50 anos de mercado financeiro. Os outros sócios fundadores, né, o Arlindo, o Henrique, tem mais de 30 anos de mercado financeiro. Então, assim, você tem aqui realmente um time que é muito experiente, trabalha muito tempo junto, combinado, né, a essa visão de modernidade que fez com que hoje a gente se tornasse, né, um provedor ali de soluções financeiras muito mais completo. Bom, e se vocês puderem contar um pouco mais sobre os produtos que a casa oferece, os produtos de fundos, enfim, também em questão de previdência, se vocês puderem contar um pouco mais de como é que são as frentes de vocês. Beleza. Lá em 98 a gente começou, né, a gente praticamente durante 10 anos a gente só teve um fundo, né, que era um grande hedge fund que concentrava todos os tipos de operação. Aí lá em 2008 a gente foi lançar o nosso primeiro fundo de renda variável, né, que é o JGP Equity, né, acho que é um dos fundos mais antigos aí de bolsa no Brasil, que ainda continua super relevante. Em 2014, a gente começou a parte de crédito privado, que depois eu passo a bola para o Gabriel para ele falar um pouco mais no detalhe, porque tem bastante, né, tem vários produtos, tem várias verticais. E depois, em 2022, a gente começou a parte de imobiliário. Tá? Então, em termos de famílias de fundos, são essas quatro. A gente ainda tem serviços ali, né, atrelados a algumas famílias de fundos. Então, por exemplo, a gente tem a parte de originação, né, de M&A e DCM dentro da parte de crédito privado. E a gente tem, né, o desdobramento, como eu falei, de ESG aqui, na nossa parceria com o Banco do Brasil, onde a gente criou a Regia Capital, que é a parte da gestora, né, ou a gestora, que cuida da parte de ativos sustentáveis dentro da JGP, né, em parceria com o Banco do Brasil. Gabo, eu te passo para falar de crédito, mas só para falar de multimercado e bolsa, né, essas duas primeiras famílias, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte: na família de multimercados, você tem muito esse foco de consistência, né, de preservação, de conseguir compor retorno ao longo do tempo, como a gente faz desde o início da casa, né, nos últimos 27 anos. Então, a gente tem diferentes níveis de risco de produto, mas, basicamente, você tem a mesma equipe de gestão, cada um tem um pedacinho do risco do fundo, né? A gente não tem aqui, mesmo tendo o André na casa, a gente não tem a figura de um gestor que centraliza todo o risco do fundo, então a gente é realmente um multigestor, né? A gente tem mais de 10 gestores ali dividindo o risco do fundo, então isso traz esse comportamento também bem mais descorrelacionado com a indústria de fundos de maneira geral, e aí produtos, né, que naturalmente são muito mais diversificados. E aí você tem diferentes níveis de risco, inclusive temos na Previdência, tá? Na parte de bolsa,
A gente tem um long bias, um long only e as estratégias mais focadas em ESG, e também tem essa adaptação para a Previdência. E agora eu passo a bola para o Gabriel, porque para crédito aí tem bastante coisa. Beleza. Aqui na parte de crédito privado, ao longo desses 11 anos, a gente foi se reconhecendo cada vez mais como uma asset capaz de ser reconhecida pela solução de capital. O que a gente entende disso? A gente foi evoluindo nas nossas verticais, como a gente divide aqui, para trazer desde os produtos mais básicos em crédito privado até o que a gente tem focado ultimamente, que são produtos mais estruturados, né? E no meio do caminho você tem produtos, fundos, para cada tipo de perfil de cliente, para cada nível de bolso também, né? Então a gente começou fazendo um produto mais simples, que foi o crédito high grade aqui no Brasil, quando começamos em 2014, como o Elan falou, mas o André, o nosso sócio fundador, né, o André Jacuski, ele sempre foi um entusiasta do mercado de crédito, então ele já operava bastante crédito dentro do book de multimercado. Quando o Alexandre Miller, que é o principal gestor hoje da estratégia de crédito, chegou aqui, ele percebeu essa estrutura e viu que conseguiria usar isso para dentro da estratégia de crédito também, né, que era algo que no mercado, na época, não era muito popular, as assets ainda não acessavam tanto. Então isso acabou sendo um diferencial que a gente teve lá em 2014 e carrega até hoje também. Então, além desses produtos mais básicos, a gente tem os produtos que conseguem também surfar um pouco de alocação lá fora, que a gente chama de vertical híbrida, né? Justamente porque é a composição onshore com offshore, tá? Em determinados graus. Então, a gente tem fundos que vão de somente até 10% de alocação lá fora, até um fundo que vai até 80%. Então, realmente, você aqui consegue alocar o cliente de acordo com o perfil de risco, de acordo com o cheque que ele consegue entrar no fundo, muito bem, né? E como eu comentei agora há pouco, a gente foi evoluindo para poder desenvolver cada vez mais a nossa parte estruturada, né, por uma demanda do mercado, né? Percebemos que, principalmente nos últimos anos, o mercado foi ganhando maturidade, foi começar a encaminhar para isso. Brincamos até que todo ano o mercado tem um tema favorito, né? Ano passado o tema favorito parecia ser infraestrutura, coisas isentas, e esse ano a gente está vendo muito apelo para coisas mais high grade. Então a gente tem ouvido falar muito de crédito estruturado, high grade, FDICs e tudo mais. Então a gente já tinha preparado a nossa base para isso, então a gente tem alguns fundos high grade, temos alguns FDICs, temos fundos voltados a special situations também, então só reforça aquilo que eu comentei no início, né? Você tem desde o mais tradicional, mais basicão para poder ficar aí na plataforma de acesso aos clientes mais público geral, e também conseguimos atender na parte mais estruturada. E reforçando a parte de solução de capital, a gente consegue fazer misturas nisso tudo, né? Então, tem alguns fundos aqui que pegam um pouco dessas caixinhas. Então, a gente tem fundo que mistura alocação offshore com alocação special situations com alocação infraestrutura, por exemplo. E aí, dependendo do tamanho do cliente e das alocações que a gente vai fazer, vira um produto totalmente sob demanda. Então, se o cliente vir aqui para a gente, consegue demandar qualquer tipo de produto para a gente. Reforçando também essa parte de solução de capital, a gente tem a JP Financial Advisor, que ela funciona como um braço, um pequeno IB aqui dentro, né, para poder fazer originação própria. Vimos que era algo que o mercado já vinha demandando bastante também, mas quando começamos a fazer, poucas assets faziam, muita gente via ainda como algo meio esquisito à época, e hoje é justamente o contrário, você achar assets que não fazem isso está cada vez mais raro, né? Isso acaba sendo bom das duas pontas, porque se a gente consegue trazer ativos com maiores carregos, o que hoje em dia tem sido bastante desafiador, né, dado o fechamento dos spreads de modo geral, né, em crédito privado, e o cliente consegue ter uma alocação bem interessante para fazer locação em fundo, ou ele pode até ter uma solução de capital para ele, né? Isso quero dizer o seguinte, alguns escritórios viram para a gente e comentam sobre clientes que precisam de uma solução de capital para suas próprias empresas, né? Querem vender, querem comprar suas empresas, precisam de alguma estruturação de dívida, enfim. E são cheques que geralmente os grandes IBs não conseguem, não querem acessar, na verdade, são cheques pequenos, mas para a gente faz sentido. Isso tudo pode virar ativo para dentro dos nossos fundos ou uma distribuição a mercado também. Então, é algo bem diferente que a gente conseguiu fazer e colocar dentro desse grande ecossistema que é a JGP Crédito hoje em dia. Só uma dúvida em relação a patrimônio que vocês têm sob gestão. Qual é o patrimônio atualmente mesmo? Tem sob gestão da JGP 33 bilhões de reais. E, bom, agora entrando para uma pergunta mais em relação a que a JGP ela é conhecida, né, muito por essa questão de visão macro. E a gente queria entender um pouco mais como é que vocês definem hoje a filosofia de gestão da casa. Vocês comentaram também, né, dessa questão mais descentralizada, né, de gestão, mas queria entender um pouquinho mais com vocês como é que é atualmente a visão de vocês e o que mudou desde a fundação. Bom, a gente sempre teve nos fundos macro, né,
essa escola, como a gente fala, de tesouraria de banco, né, em que os gestores, você tem múltiplos gestores, cada um cuida da sua caixinha no final do dia, então é quase como se cada gestor tivesse seu fundo. E os nossos fundos macros são a composição desses 10, 11 fundos. Obviamente, a gente vai colocando tamanhos diferentes para os fundos, ou seja, os sócios que estão aqui, né, os gestores que estão aqui há mais tempo, ou são mais sêniores, têm risco maior. Mas ninguém tem mais que, por exemplo, 15% do risco do fundo individualmente. Então, isso faz com que você tenha autonomia dos gestores para tomar o seu risco, inclusive para olhar para coisas diferentes, né? Você tem um gestor que vai fazer renda variável, um gestor que vai fazer renda fixa e moedas de países envolvidos, o outro vai fazer renda fixa e moedas de emergente, o outro vai olhar muito para evento corporativo, trades relativos e coisas assim. E a composição, né, desse produto, desde que cada um esteja seguindo o seu risco, né, isso a gente monitora aí diariamente, ela é bastante ampla. Fora essa questão da multigestão, tem outro tema que é super importante, né, e isso aí é legal, porque como é um vídeo, a gente pode falar em diferentes momentos. O bacana que a gente tem nisso é que a gente, fora a parte da multigestão, é muito preocupado com a geração de alfa. O que isso quer dizer? A gente quer ser eficiente na tomada de risco. Eu não tenho obrigação, dentro de um produto macro, de estar comprado em nenhuma classe de ativo em nenhum momento. Então, eu não tenho, dentro do meu book macro, o histórico de ter que ter 10% a 20% comprado em bolsa. Se a gente achar que aquele é um bom momento para estar comprado em bolsa, a gente pode ter isso. Se a gente achar que não é um bom momento, ou a gente vai ter zero, ou a gente vai estar vendido em bolsa. Então, uma coisa que vocês nunca vão ver acontecer no fundo macro do JGP é a gente tentar argumentar que, poxa, mas a bolsa caiu 15% em 2024, eu caí 10%, então está tudo bem. Você vai me dizer, poxa, mas vocês têm bolsa porque vocês querem. O multimercado está ali para poder aproveitar, como o próprio nome diz, os diferentes mercados e buscar o que vocês acham de assimetria favorável. O que eu chamo de assimetria favorável? Tem vários momentos em que a gente acha que o cenário mais provável ele é um. Só que a precificação está tão para esse lado que você começa a se mudar um pouco de lado porque simplesmente a assimetria é muito favorável. Acho que o exemplo mais clássico para a gente foi a pandemia, né? A gente, no início do ano, via o quanto que o mercado estava se comportando bem, o S&P em níveis altos, o VIX, né, em níveis baixos, ali, pouca volatilidade na Bolsa Americana. Você via, por exemplo, que na China, em janeiro daquele ano, você tinha 500 milhões de pessoas, teoricamente, presas em casa, sem poder se movimentar. A gente falava, olha, quanto que custa se proteger caso essas pessoas não consigam mais produzir componentes do iPhone e não consiga ter mais o iPhone produzido lá pela Apple? Então, era muito barato se proteger. Era o nosso cenário base? Claro que não. É claro que a gente não conseguiu prever a pandemia. Mas o ponto todo quando você começa a ver que o mercado está puxando muito para um lado ou para o outro, assimetricamente fica mais favorável para o investidor se proteger. Vou dar outro exemplo. Na virada de 24 para 25, a gente veio comprando dólar praticamente o ano passado inteiro. Quando o dólar chegou a 6,20, 6,30, a gente virou a mão. Não é porque a gente achava que o Brasil era mil maravilhas, mas é porque a gente conseguiu entender que naquele nível de câmbio você tinha uma gordura importante, o Banco Central estava fazendo uma atuação importante, então a gente virou a mão. Então, essa flexibilidade, quando você pensa num fundo de multimercado, num fundo macro, é algo muito valioso para o investidor, porque o cenário muda muito rápido. Quando você compra um fundo de bolsa, você já está dando um mandato para o gestor dele selecionar os melhores papéis de bolsa dentro daquele cenário de bolsa. Então, se a bolsa cair 50% e o gestor cair 20%, tem que dar parabéns para o gestor, não tem que ficar chateado com o gestor. O multimercado não é isso. O multimercado ele precisa superar o CDI independentemente do cenário. E uma outra coisa que eu acho que a JGP tem de diferencial é que todo gestor fala, eu quero superar o CDI no longo prazo. Perfeito. Mas o longo prazo, ele é a junção de vários curtos prazos. Não adianta eu te entregar um retorno de 1000% do CDI em 10 anos, se no 24 meses eu estiver perdendo 50% do patrimônio e o investidor estiver tendo a úlcera e tiver que sacar antes de chegar nos 10 anos. Tá? Então, assim, essa preocupação com a experiência do cliente é algo que a gente tem aqui. A gente rodou esse estudo na virada do ano e a gente mostrava o seguinte: qualquer cliente que tenha entrado no JGP Strategy, né, que é o nosso principal multimercado, nos 14 anos que o fundo existe, né, desde lá de 2011, em agosto de 2011, até no final do ano passado, qualquer dia que o cliente tivesse entrado, se ele ficou até dezembro de 24, em todas as janelas, todas as datas, né, data contra data, ele estava acima do CDI. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: independentemente de quando o investidor entrou, né, se ele ficou ali com a gente
ele teve seu patrimônio preservado, né, com um bom upside. O que é um bom upside? Por exemplo, quem entrou no início de 24, no final de 25 estava ganhando CDI mais 5. Quem entrou lá em 2012 estava ganhando CDI mais 2. Mas, enfim, todas as janelas, né, o produto conseguiu superar o seu benchmark. Então, essa é a proposta que a gente tem aqui, né? Conseguir entregar uma boa experiência para o investidor, independentemente de quando ele entrou. E isso é mais importante para a gente do que a ideia de ser o primeiro da tabela no ano em que a gente acerta o trade. Eventualmente, a gente até tá? Mas não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando, quando a gente faz essas análises, né? A gente olha assim, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, como é que a gente está em quartis? E a gente pode notar, a gente está sempre no primeiro quartil de retorno, mesmo tendo uma volatilidade bem abaixo da média do mercado, historicamente. Então, é a proposta aqui. O estilo de gestão, que foi o que você perguntou, ele precisa se adequar a essa proposta que eu estou falando. E é por isso que a gente faz a multigestão e esse viés muito de oportunidade. Estou vendo oportunidade, estou vendo uma simetria favorável, monto a posição. Não estou vendo, está muito difícil ler cenário, a gente vai ficar um pouco mais recolhido ali e esperar o melhor momento de montar. Essa é a ideia. Para mim, é por isso que, se você olhar historicamente, quando tem grandes barata voa no mercado, né? Assim, reeleição da Dilma em 2014, né? O Joesley Day em 2017, a greve dos caminhoneiros em 2018, o próprio Covid. Em geral, a gente não perdeu dinheiro ou até ganhou dinheiro, né? A gente vê aí nesse mercado de longevidade que é muito mais recompensador ao longo do tempo você evitar grandes perdas do que você ser o primeiro da tabela num ano muito bom, mas depois entregar tudo de volta no ano seguinte. Isso volta naquilo que eu falei de DNA do dono do dinheiro, né? O bolo tem que crescer independentemente do cenário, porque o nosso está junto. Perfeito. Até a próxima pergunta é um pouco nesse cenário mais doméstico, assim, fiscal, né? Que, assim como vocês já comentaram, essa questão do macro aí é bem forte, né? Mas queria entender como é que vocês têm equilibrado com as questões fiscais atualmente no Brasil, né? Como é que vocês têm se blindado, ou enfim, se movimentado em relação a tantas mudanças, né? Inclusive hoje já saíram mais algumas. Assim, o fiscal no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a maior fonte de preocupação do mercado financeiro, tá? E de todo mundo que faz conta de sustentabilidade da dívida pública. Tá? Assim, eu vejo muito essas discussões de uma maneira, assim, ampla, né? As pessoas falam, qual o problema do Brasil ter uma dívida desse tamanho? Tem países como os Estados Unidos ou o Japão que têm dívidas muito maiores. O que a gente vê aqui é o seguinte, hoje, quando você faz as contas ali de trajetória do endividamento, não existe nenhuma ideia de que você consiga convergir essa dívida ao longo do tempo, né? Então, o ponto não é nem o seguinte, o ponto não é nem pagar a dívida, o ponto é se a dívida para de crescer em algum momento. E na nossa cabeça, o único jeito de você conseguir fazer com que a dívida pare de crescer é você conseguir cuidar desse fiscal, né? Você conseguir diminuir a quantidade de gasto. Vou dar um exemplo. O Brasil, acho que é o único país que a gente olha o superávit primário, né? O que é o superávit primário? É o quanto que o governo arrecada menos o quanto o governo gasta. Só que isso, por que é primário? Porque isso não inclui o serviço da dívida. Não inclui o quanto a gente está pagando de juros. Se você olhar isso, você fala, beleza, o governo pode cumprir a meta de superávit primário. Então, isso significa que esse ano a gente economizou mais do que a gente gastou? Né? Sobrou dinheiro na sua conta no final do ano? Não, porque o pagamento de dívida, então, o superávit nominal, que é o que você coloca quando você tem que pagar a dívida, ele não existe, pelo contrário, né? É um déficit bem grande. Então, no final das contas, essa dívida vai ficando cada vez maior, tá? E o que a gente brinca aqui é que a gente fala que política econômica é quase como se fosse um kart. Ele só tem 2 pedais. O pedal do gasto e o pedal do juro, né, do monetário. Então, no final das contas, enquanto você estiver com o pé no acelerador no gasto, você vai ter que ter o pé no freio no monetário, com um juro muito alto. Tá? Quando que o Brasil conseguiu trazer o juro para lá, para baixo? Né? Eu não vou nem falar 2, porque isso aí foi um caso de pandemia, mas assim, para perto de 4. Quando você teve o teto de gasto que, né, fixou ali o quanto que os gastos iam poder crescer na ano. Então, assim, estruturalmente, o que a gente acredita é, se a parte fiscal estiver sob controle, você consegue ter um monetário muito mais tranquilo, consegue trazer esse juro mais para baixo e deixar, né, assim, o país muito mais produtivo nesse sentido. Enquanto você estiver com o pé muito forte no acelerador do gasto, você vai ter que acabar tendo um juro mais alto. Tá? Então, essa é uma preocupação para a gente,
desde sempre, né? Acho que é uma preocupação brasileira aí desde sempre. Mas o ponto todo o mercado, ele alterna muito, Gabriela, entre os pontos em que ele está olhando. A gente costuma dizer que o mercado só consegue prestar atenção em uma coisa por vez. Então, por exemplo, em 2024, essa parte do fiscal, ela fez muito preço. Então, você viu o câmbio mexendo muito, você viu o juro mexendo muito. Agora, em 2025, né, o mercado inteiro ficou olhando para o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, o que estava acontecendo com a parte de tarifa. E como a parte de tarifa e tudo o que aconteceu nos Estados Unidos trouxe uma certa insegurança em relação ao quanto que os investidores queriam ficar expostos ao dólar né, aos títulos do governo americano, transbordou recurso, né, para o mundo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque o fiscal não melhorou nada de dezembro para junho, né? Mas a gente saiu de um câmbio de 6,30 e foi para um câmbio de 5,50 e poucos. Você saiu de um juro, de um DI futuro de 17 e veio para, né, perto de 13,14. A Bolsa está subindo no ano 15%, que foi o que perdeu no ano passado, né? Então, assim, o que mudou no Brasil? Fundamentalmente, o que a gente acha é que o Brasil se comportou junto com outros emergentes. Se você olhar a moeda da Colômbia, se você olhar até a moeda da China, você tem aí um comportamento de emergentes, de maneira geral, sendo valorizados. Então, o fiscal ficou menos importante do que era em dezembro? Não ficou. Na verdade, melhorou um pouquinho a parte de inflação, porque como o câmbio deu uma acalmada, né, e o juro futuro deu uma acalmada, isso segura um pouco a onda. Mas isso depende mais lá de fora do que daqui. Tá? O que a gente acha aqui é o seguinte: se o juro americano longo começar a subir muito, ou se tiver um dólar mais forte no mundo, a gente está à mercê do que está acontecendo lá fora. Isso beneficiou muito o Brasil nesse início de 2025, mas não necessariamente é o que vai ser para frente. Dito isso, fiscal é um problema, assim, fundamentalmente, todas as vezes em que a maré baixar um pouquinho, né, no cenário global de investidores, eles vão lembrar que o Brasil ele tem uma fragilidade diferente dos outros países. Nem todos, tá? Você tem países que têm problemas similares aos nossos, mas frente a alguns outros que estão mais ajeitadinhos. Então, a gente sempre tem que ficar de olho, porque não é que o problema resolveu, é que a gente está mais à mercê do que está acontecendo na maré lá fora. E eu tenho uma última pergunta aqui, que seria se vocês possuem atualmente alguma tese estrutural que vocês acreditem para o Brasil, independente de curto prazo. Então, já vai um pouco casada nessa última pergunta, né? Mas também sei que são várias, vocês já falaram, né, multigestão, mas de qualquer forma, né, entender um pouco mais o que vocês entendem sobre, e estão vendo, né, para essa questão aqui brasileira. Eu acho que é muito difícil você fazer uma tese de médio e longo prazo no Brasil por conta da eleição do ano que vem. Tá? Eu acho que, fundamentalmente, o resultado do que vai acontecer no ano que vem, e também muito do que está acontecendo lá fora com o Trump, vai ser determinante no curtíssimo prazo para o que vai acontecer para os preços. Então, o que a gente diz é o seguinte: se você olha hoje um título atrelado à inflação, uma NTNB, IPCA mais 7 é algo que não é sustentável ao longo do tempo. O Brasil não pode pagar juro real de 7. O que hoje o mercado está refletindo é a média entre quem já está comprando o título, achando que você vai ter uma melhora expressiva e olhando 2 anos à frente, isso aí vai baixar para 4, vai baixar para 5, né? E quem está achando o seguinte: opa, peraí, não é bem assim não, porque pode piorar bastante antes de melhorar. Então, acaba sendo essa média. Tá? Eu digo para você que a Bolsa é muito parecida. A Bolsa, dependendo do que acontecer aí no cenário eleitoral, inclusive esse ano em relação ao cenário eleitoral do ano que vem, a Bolsa vai subir muito ou vai cair muito. Então, tudo que está aí é uma média. Então, é o seguinte: eu diria que ter uma tese de Brasil um pouco mais estrutural, ela passa por você ter uma opinião muito forte sobre o que vai acontecer na eleição. E a gente tenta ser um pouco mais agnóstico em relação a isso. Tá? Porque, poxa, as pesquisas mostram isso, bacana, mas em vários outros anos pré-eleitorais, as pesquisas mostravam isso e ao longo do tempo a popularidade foi mudando. Ou então você teve no Brasil diversas coisas, acidente, teve, né, várias coisas que mudam. Então, a gente tenta ser um pouco mais focado ali no que a gente acha que é fundamento. Por exemplo, independente do que aconteça em eleição, você ainda tem uma questão de ancoragem de expectativa de inflação, você ainda tem um juro que deve ficar
alto durante algum tempo. Então, é óbvio que, dependendo do resultado, a coisa melhora ou piora expressivamente. Mas não é que a gente acha que a gente consegue se tornar a Suíça em 2027, independentemente do que aconteça. Então, a gente tem que ter algum cuidado em relação a isso, inclusive porque, nota o seguinte, em fevereiro desse ano, muita gente já estava nesse trade muito positivo de Brasil. Aí você teve uma piora de mundo que mexe no que você estava pensando para um ano à frente, né? Então, isso aí é um certo cuidado, né? O dia que o Trump postergou as tarifas 90 dias, o S&P subiu 10%. Né? O que a gente tem brincado aqui sobre esse momento é o seguinte, você teve um grande alerta, né? Teve um grande alerta de tsunami acontecendo esse ano em termos de tarifa, comércio global e tudo. Só que de lá para cá, as coisas se apaziguaram. Então, é o seguinte, teve o alerta, mas não veio a onda. E o mar está calminho. Então, as pessoas começam a ir nadar de novo e dizer assim, beleza, não vai ter tsunami. Pode ser. Não pode ser que tenha. Então, assim, talvez a gente fique um pouco mais cauteloso nesse sentido, tá? A gente até monta posições mais otimistas, mas talvez a gente fique um pouco mais cauteloso em tentar fazer uma coisa no muito longo prazo. Eram essas as perguntas, tá, que eu tinha separado para conversar com vocês. Não sei se vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de comentar. Tem um ponto só. Eu tenho levantado a seguinte questão, né? Eu acho que o investidor brasileiro ele acabou migrando muito para a renda fixa, porque nos últimos anos realmente foi muito favorável esse CDI mais com volatilidade mais baixa, tá? Mas tem assim, 2 pontos aí que eu tenho levantado. Ponto número 1 é que, historicamente, os anos de mais incerteza no Brasil, a gente até fez um estudo que mostra isso, né, usando o CDS de Brasil, né? Os anos em que você tem o CDS passando da média histórica, né, então anos de maior incerteza, pelo menos nos últimos 14 anos, desde que o nosso fundo flagship de multimercado existe, os multimercados acabam performando bem acima do CDI, mesmo se você olhar o índice, ao invés de olhar os fundos multimercados que são mais acompanhados na indústria, se você olhar o índice pegando tudo, eles conseguem outperformar, né, performar melhor do que o CDI em 100% dos anos, né, desde que o JGP Strategy existe, em que a incerteza está maior. Então, eu vejo que muitas vezes o investidor fala assim, mas justamente nesse momento de incerteza eu vou sair da minha renda fixa e eu vou tomar um pouco mais de risco no multimercado. E eu diria que, historicamente, é nesse momento em que os produtos conseguem pegar boas assimetrias e surfar essa diversificação, né? O cara não está só na renda fixa, está na renda fixa, está no câmbio, está nas ações, está nas commodities. E outra coisa, ele consegue mudar, esse é o segundo ponto, de opinião ao longo do tempo. Eu falo, você olha uma NTNB hoje, você fala, poxa, está IPCA mais 7. Por que eu vou comprar outra coisa ao invés de um juro real a 7? E eu te digo, no ano passado, o pessoal falou a mesma coisa para a gente, quando estava 5. Falou, poxa, mas IPCA mais 5, para que eu vou tomar risco? Bom, saiu de 5, foi para 7. Quem comprou a NTNB está tendo uma experiência do cliente, como eu falei, muito complicado, né? E uma volatilidade grande. Então, quando você consegue delegar para alguém que pode, por exemplo, surfar uma NTNB durante esse ano, melhor ali porque o cenário está melhorando, mas se achar que tem algum problema logo à frente, vai e zera essa posição e fica no pós, ou então zera essa posição e fica no dólar, eu acho que é um grande aliado para esses grandes momentos de incerteza, especialmente pós-alerta de tsunami.